Márcio, qual que é a situação hoje do mercado de terras no país? Elas têm tido valorização? Negócios grandes, envolvendo grandes porções, grandes fazendas, tem se tornado cada vez mais raro no Brasil, em função do cenário de incerteza política, econômica, fiscal. Enfim, existe uma grande indefinição de rumos no país e isso tem travado as negociações de terras no Brasil. Isso se reflete em preços. Se você não tem negócios, fica difícil você ter alteração nas bases de preço. A região sul, sudeste do Brasil, regiões onde a logística já é muito estruturada, onde as fazendas têm uma estrutura boa, uma infraestrutura muito boa. Essas são terras que dificilmente são postas à venda. A negociação ela ocorre geralmente quando existe uma sucessão familiar nesse imóvel ou quando existe problema de liquidez do proprietário. Sucessão familiar acontece sempre, são regiões com produtores já bem consolidados, então sempre tem sucessão familiar. Já o problema de liquidez, ele não tem acontecido em função de que, nos últimos anos, as margens dos produtores de grãos, principalmente de soja, têm se mantido relativamente favorável aos produtores. Então os produtores têm tido lucro na atividade e essa pressão para a venda num período de maior instabilidade econômica é menor. Então aí não tem essa pressão para a venda e isso acaba reduzindo, mantendo a oferta muito baixa. Sempre tem uma certa procura, sempre tem alguém interessado em produzir, principalmente pela terra ser considerado um bem de segurança em períodos de instabilidade política e econômica. A posse da terra é sempre considerado um ativo seguro. Isso sempre mantém uma demanda firme por terras, né? Então, em região onde não tem uma oferta muito grande e uma procura relativamente estável, o preço acaba se mantém. E quando você incorpora nessa conjuntura a valorização, o preço da soja mais alto, como a maior parte das terras são indexadas em sacas de soja, um maior valor da saca de soja acaba sendo reportado em um valor de terra maior. Isso principalmente na região sul e sudeste do Brasil. No centro-oeste também são terras indexadas em Mapito e parte da região norte, também são terras indexadas em sacas de soja. Isso naturalmente levaria a um aumento do valor em reais por hectare se houver com o aumento do preço da soja. No entanto, o que a gente observou nos últimos anos foi um alongamento dos prazos. Negociações que antes aconteciam 4 ou 5 anos de pagamento foram alongadas e hoje se torna comum se observar, principalmente no Mato Grosso, pagamentos com prazos que chegam a superar 10 anos. Então, esse alongamento de prazos, a hora que você traz esse valor ao valor equivalente à vista, se aplicando uma taxa de desconto, que é o equivale para trazer o dinheiro ao valor de hoje, você tem acaba anulando o efeito da valorização da saca de soja. Por isso nós verificamos que o preço nominal, sem considerar a inflação, praticamente não alterou nessas regiões. Se a gente considerar o valor, corrigir o valor, a perda de valor do dinheiro, aí teríamos até uma queda real, né, nos preços das terras. Isso reflete basicamente o cenário de baixa liquidez nos preços dos ativos. Então esse gráfico que a gente está mostrando fala um pouco disso, né, de como a valorização não de repente uma valorização real, mas pode ser por causa do preço da soja. Exatamente. Você mantém uma quantidade de sacas de soja paga por hectare e aumentando o preço dessa saca, você acaba aumentando o valor equivalente em reais por hectare. Algumas regiões até tiveram um aumento da quantidade de sacas por hectare. No caso do Paraná, algumas regiões do Paraná, algumas regiões do Rio Grande do Sul, onde
ocorreu aumento da produtividade. E aí, com uma produtividade favorável e um preço bom, a renda por hectare aumentou, e isso, para vender a terra, o produtor acaba pedindo um valor maior. A gente vê um movimento de avanço de áreas de soja por pasto e também um avanço da logística em alguns lugares. Isso influenciou o valor das terras em alguma região ou muito pouco? Influencia bastante. A melhora logística e a mudança de uso do solo são os principais drivers de valorização das terras. Existem vários fatores, isso não é o único, mas esse fator, junto com o fator de regularização fundiária, do título de posse e ambiental, são os principais drivers de valorização da terra. A expansão da soja e a melhora da infraestrutura teve grande impacto na valorização das terras no norte do Mato Grosso, parte do Pará, Roraima, Rondônia e também no Mapito. O que aconteceu é que, mesmo nos últimos anos, esses projetos de logística acabaram ficando um pouco parados, né? A gente não teve grande evolução em logística e mesmo a expansão de área foi menor. E a própria crise reduziu um pouco esse apetite do produtor e dos investidores em ampliar a área num cenário de grande instabilidade, de grande insegurança. Por isso que foi forte até 2014, 2014 até 2016 retraiu bastante e de 2016 em diante praticamente não teve alteração de preço. É tudo muito em função dessa retração de investimentos. E assim, quais as perspectivas, né, o que vocês veem para esse mercado, não só nesse ano, né, mas no médio prazo também? Para o curto prazo, o cenário ainda aponta para um cenário de baixa liquidez, poucos negócios e preços com tendência geral de estabilidade. Em 2016, e parte de 2017, havia uma expectativa de que o valor das terras poderia cair geral, em termos gerais, em todo o Brasil, mas ela é bem generalizada, queda nominal. Fator que não aconteceu por conta da força que o agronegócio ainda mantém. Então essa queda não aconteceu e a pressão de queda agora é menor. Mas também nós não temos ainda grandes catalisadores de alta, como a flexibilização de compra de terras por estrangeiro, um melhor ambiente de negócios, uma forte expansão novamente da soja. Esses fatores não estão no radar nesse momento. Então a gente não espera grande valorização no curto prazo. Médio e longo prazo, falando 3 anos a mais, a expectativa é de que essas terras voltem a apresentar valorização real, ou seja, recuperando, compensando a inflação e ainda mais com ganho real, que sempre gira na faixa de 4, 5% ao ano real, como média. Isso é algo bem factível para o longo prazo. É o comportamento que nós temos observado. Nossa pesquisa que nós realizamos de preço de terras é feita desde 2001, final de 2001, e essas são as taxas que nós temos observadas ao longo dos anos, e nos diversos ciclos econômicos que ocorreram desde o período de 2001. Então, a expectativa, sim, vai ter uma recuperação da valorização no longo prazo, médio e longo prazo, mas o curto prazo ainda é de indefinição. E tem mais alguma coisa, Márcio, você acha importante colocar sobre o mercado no momento e, né, uma possível volta da liquidez? Acho que o momento agora ainda é de cautela, principalmente para quem tem terra e pretende vender. O momento talvez seja de aguardar um cenário que vai melhorar, tende a ter uma perspectiva de recuperação de investimentos. A terra é um ativo de baixa liquidez, então quem puder aguardar, aguarde melhores momentos para venda. Quem está na ponta compradora, talvez seja o melhor momento para buscar oportunidades. Existem ainda ativos negociados abaixo de valor de mercado. Algumas regiões são relatadas ofertas com preços muito abaixo do valor de mercado, 20%, 30%, até 50% abaixo do valor de mercado. Por que acontecem essas ofertas? Por terem produtores que precisam negociar esses ativos com relativa velocidade.
e aí somente com desconto para poder acontecer negócio.